Então, hoje o nosso tema é um tema delicado. Eu queria contar para vocês que quando a Cíntia me convidou para falar sobre esse tema, ela também me convidou para eu escrever um capítulo para esse livro que está sendo lançado, né, nesse nosso congresso, junto com os nossos outros companheiros oradores. Então, o que eu vou trazer essa tarde, né, está aqui nesse texto. E eu achei, assim, uma coincidência, vocês sabem que coincidência não existe, acaso não existe, uma coincidência incrível, porque na semana que ela me convidou para eu escrever, né, e vir falar para vocês hoje, nessa tarde, naquela semana eu havia sido convidada também para falar para um grupo de pais enlutados. Então, era um grupo de 25 a 30 mães e pais, não espíritas, né, de várias direções, várias religiões, enfim. E o meu tema era para falar sobre fé para eles. E o tema que a Cíntia tinha pedido para eu conversar com vocês sobre as ilusões do suicídio e as razões para viver. Então, naquela semana, quando eu fui falar sobre fé para eles, eu fui de um lugar de espírita que sou, mas também eu havia tido uma experiência parecida com a deles, porque meu filho também desencarnou há 2 anos e meio atrás. E eu, então, fui a esse grupo nesse lugar, né, nessa qualidade. E quando eu cheguei lá para falar sobre fé para eles, para falar desse ponto de vista que o Espiritismo tem da fé raciocinada, a fé raciocinada é uma fé reflexiva, a fé, do ponto de vista da doutrina espírita, ela não é uma crença, fé para nós é confiar. E eu, então, fui levar essa ideia, essa perspectiva para eles. Então, perguntei para eles, em primeiro lugar, que momento que eles sentiram que a fé enfraqueceu, como é que era a fé para eles, o que eles entendiam sobre fé. E eles começaram a compartilhar seus momentos dolorosos da perda de seus filhos. E o que eu fui reparando, na medida que eles iam contando, é que o mais difícil, a experiência mais difícil, pelo menos o que me parecia, era quando seus filhos haviam trilhado o caminho do suicídio e eles tinham muitas perguntas sem resposta. Além das perguntas sem resposta, eles procuravam por alguma distração que não recordavam terem tido. Uma discreta culpa, uma sensação muito grande de impotência, uma tristeza que não cessa. E eu, então, além de falar sobre fé, estava também ali podendo falar para eles sobre a vida depois da morte, desse momento de passagem. E eles eram bastante acolhedores para isso, eles concordavam comigo, sim, está certo, existe a vida depois da morte, mas e agora? O que a gente faz com a falta? O que a gente faz com essas perguntas sem resposta? Por que meu filho se suicidou? Por quê? Então, quando ele encarnou, ele sabia, ele queria, em algum lugar da alma dele, isso tinha algum tipo de planejamento ou possibilidade? Como saber se meu filho é um suicida reencarnado e mais uma vez falhou? Enfim. As perguntas tinham a ver com merecimento, tinha a ver com perguntas sobre recompensa, né, qual é a recompensa para isso. E eles até têm uma prática interessante, cada vez que alguma mãe engravida novamente nesse grupo, eles chamam de bebê arco-íris, né, porque é o arco-íris que vem depois da tempestade, depois da chuva, né? Então, eles também ficam pensando, será que engravidar de novo é uma recompensa? É um merecimento, né, pela dor? E como é que ficam as mães que não conseguem engravidar? Em suma, o que eu queria dizer para vocês é que essa experiência foi uma das mais difíceis para mim, porque, em termos de palestras, né, de poder conversar sobre a doutrina espírita, porque, em determinado momento, vocês sabem que quem passa pela experiência do luto tem um momento, primeiro, de negação, depois tem um momento de muita raiva, e quem estudou esses caminhos foi a doutora Elizabeth Kubler-Ross, que estabeleceu 5 movimentos para aqueles que passam por algum tipo de luta. Não precisa ser só perda de entes queridos. Pode ser também uma perda muito profunda, por exemplo, de um amor,
pode ter sido a perda da saúde, alguns pacientes terminais, ou alguma perda de grande porte na vida da gente. Então, o primeiro movimento é de não é possível que isso esteja acontecendo comigo. Então, é um momento de negação. O segundo é um momento de muita raiva, muita indignação. O terceiro, a gente vai fazendo negociação com Deus, para a gente não perder mais, para a gente não sofrer mais. O quarto movimento é o momento da tristeza e do vazio. E o quinto, e o mais curativo de todos dessa jornada, que é quando a gente finalmente consegue concordar com os desígnios divinos. Então, esse grupo estava, na sua grande maioria, na segunda etapa. E eles estavam muito raivosos, irritados e sofridos, e me perguntaram muito diretamente: e você, tem fé 24 horas? Eu fui falar sobre a fé. Eu não tenho fé 24 horas. Mas naquele momento que eu podia dizer para eles: pois então, é sobre isso que a gente vai conversar essa tarde. É sobre a nossa fé, sobre a nossa dificuldade de nos manter conectados com Deus, que é a nossa essência primeira. Nós podemos fazer de conta que Deus não existe, não importa. Nós somos filhos de Deus inexoravelmente. Então, como coincidência não existe, depois dessa minha experiência com eles, que foi uma experiência incrível, difícil, mas incrível, então eu escrevi esse capítulo e é o que nós vamos conversar essa tarde. Para nos acompanhar nesse diálogo, eu vou me utilizar de um texto da Joana de Ângeles, do livro Ilumina-te, que é o capítulo 22, que ela vai conversar com a gente sobre a sociedade contemporânea, que é a sociedade do Descartes. E eu quero também poder conversar com vocês, além de algumas questões do Livro dos Espíritos. O Brasil é o 8º país no ranking de morte por suicídio. Tem 11 mil mortes dessa qualidade registrados. Há muitas mortes não registradas por suicídio, mas das registradas temos aproximadamente esse quantitativo. Isso significa em torno de 31 casos por dia, 45 minutos, uma pessoa se suicida no Brasil, a cada 45 minutos. E segundo o livro Obras Póstumas, no texto Regeneração da Humanidade, os Espíritos dizem para a gente que essa época que nós estamos passando de transição planetária, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que antes mesmo de morrerem, antes de morrer o corpo físico, estarão riscados do número dos vivos. Significa, há muitas pessoas mortas em vida biológica. Está com vida biológica, mas está morto emocionalmente, estão com as almas mortas. Então, são sinais dos tempos de transição. Estatisticamente, cada ano, 2 a 3% aumenta, o número de casos de suicídio no nosso país e no mundo. Então, o que nós podemos dizer do ponto de vista do Espiritismo sobre isso que nós estamos vivendo? Será que existe alguma outra coisa que a gente possa pensar, que a gente possa fazer, que a gente possa, de alguma maneira, estar sintonizado com esse tema para valorizar a vida? E a questão que fica para a gente é: por que será que o suicídio se tornou uma das possibilidades de resolução de problema? De uma quantidade tão avassaladora assim. Então, todos os nossos desenvolvimentos tecnológicos que a gente tem adquirido durante, de pouco tempo para cá, a gente teve um avanço tecnológico de proporções enormes. Existem vídeos que ensinam como praticar, como executar, um planejamento desse. Então, nós estamos vivendo tempos difíceis. Mas nós não estamos órfãos desses tempos difíceis. Então, a primeira coisa que a gente precisa começar a entender é que querer morrer não é a mesma coisa que querer deixar de viver. Eu posso
estar diante da minha vida, me sentindo tão desanimado diante dela, totalmente avesso à minha vida, com dificuldade de conexão com a minha vida, que uma das possibilidades é o suicídio, é eu querer morrer, querer findar a minha vida física, sabendo que a vida espiritual continua. Mas essa não é a única possibilidade. Quando morrer é a única possibilidade diante de uma situação dessa, da minha vida estar totalmente diferente do que eu gostaria que ela estivesse, nós estamos vivendo um grande desafio. Por que será que o horizonte de alguém, diante das adversidades da vida, se restringiu tanto a ponto de só restar o suicídio como caminho de resolução? Porque a gente sabe que não é solução, né? Mas a gente sabe que é o caminho que algumas pessoas acham de possível solução. Então, para poder estender um pouco o nosso olhar, porque se a gente olhar só do ponto de vista biológico, nós estamos realmente com poucas condições. Entender que a vida vale a pena só do ponto de vista biológico é pouco, para a gente poder fazer frente às adversidades que nós estamos vivendo, adversidades a nível social, não é? A nível financeiro, emocional e de qualquer outra direção. Então, a gente precisa poder estender o nosso olhar. E é por isso que no Evangelho, aquele item no 2º capítulo, sobre o ponto de vista, é muito importante. Porque se a gente olhar a nossa vida apenas do ponto de vista material, realmente envelhecer nem faria sentido. Aliás, não faria sentido ter uma existência toda, por exemplo, com uma deficiência mental. Então, nós precisamos estender o nosso olhar para poder compreender não só a questão do suicídio, mas toda e outra situação as quais a vida não é vista como algo valioso. Então, gostaria de começar conversando com vocês sobre a necessidade de pertencimento que a gente tem. Pertencer é uma necessidade básica do ser humano, mais do que qualquer outra coisa. Nós precisamos nos sentir pertencendo à vida, pertencendo aos grupos, pertencendo à nossa família, pertencendo a comunidades. Quando a gente vai experimentando perda de pertencimento, a alma começa a entrar em sofrimento. E quando esse pertencimento se esvai completamente, viver se torna um fardo. Porque o que faz a gente poder suportar as adversidades da vida é o nosso olhar para o futuro. Quando a nossa vida tem sentido, quando nós ainda temos um algo para frente, a gente consegue suportar o que estamos vivendo aqui, nesse momento, agora e nesse instante. Um estudioso dessa questão do sentido da vida é o Dr. Viktor Frankl, que era um psiquiatra que sobreviveu aos momentos do campo de concentração. Ele observou que as pessoas que tinham algum projeto futuro, se conseguissem sair vivas do campo de concentração, essas conseguiam suportar o sofrimento físico pelos quais eles passavam e também a distância de suas famílias. E observou simultaneamente que aqueles que não tinham nada para frente, não tinham nenhum olhar dirigido para o futuro, essas morriam antes, porque a tristeza, o desânimo, a falta de sentido fazia com que todos os adoecimentos ganhassem velocidade e eles morriam muito rapidamente. Então, depois que ele saiu do campo de concentração, porque enquanto ele estava lá, ele se imaginava falando para uma grande plateia como essa nossa sobre o sentido da vida. Ele se imaginava escrevendo livros sobre isso. Então, realmente, quando Viktor Frankl saiu do campo de concentração, ele conseguiu sair vivo, ele escreveu livros e fez muitas palestras sobre isso. E fundou uma teoria chamada logoterapia, que era um tratamento todo voltado para o sentido da vida. Então, ele dizia que aquele que consegue suportar um campo de concentração é capaz de conseguir suportar qualquer coisa, desde que tenha um para quê. E isso vai ao encontro do que a doutrina espírita trabalha com a gente sobre a finalidade do sofrimento.
Nós não viemos para sofrer, o sofrimento é condição de possibilidade de crescimento e amadurecimento. As pessoas que conseguem atravessar o seu sofrimento de uma maneira positiva, não estou dizendo que é para a gente ficar feliz com o sofrimento não, viu, gente? Mas que conseguem entender que modificações, que transformações estão acontecendo em suas almas através daquele sofrimento, conseguem ter um crescimento espiritual maior, porque conseguem acessar lugares de sua alma profundos. Porque a nossa maneira de viver contemporânea é uma maneira distraída. Então, quando o sofrimento vem, nos traz o essencial. Então, quando a gente está diante da morte, seja a morte de outro ou a possibilidade da nossa morte, nós conseguimos nos conectar com o essencial da vida. Fora isso, a gente fica totalmente absorvida pelas questões da vida material. Então, quando a gente está vivendo uma experiência desse porte, um familiar que passou por essa experiência do suicídio, ou quando essa experiência está muito próxima a você, a ponto de você pensar no suicídio como uma solução, essa é a chance de você se conectar com o essencial da vida. Então, para que estou vivo? Para que eu vim para esse planeta de provas e expiações? Qual é o compromisso que eu tenho comigo e com os outros durante essa existência? Qual é a minha tarefa nessa existência, junto com estes aos quais eu reencarnei contemporaneamente? Cada um de nós traz uma medicina para o mundo. Qual é a minha medicina? Qual é a sua medicina? Então, a reencarnação, na verdade, é uma grande jornada de cura. E essa jornada de cura precisa de conexão com a nossa essência, que, na verdade, é conexão com o Criador, é conexão com Deus, para a gente poder se lembrar qual é o projeto. Qual é o meu projeto? Nenhum de nós está aqui encarnado à deriva, por acaso, sem querer, caiu de paraquedas. Todos nós temos um propósito. E esse propósito precisa ser relembrado e atualizado ao longo do tempo, ao longo de toda a nossa trajetória reencarnatória. Então, no livro Ilumina-te, no capítulo 22, a Joana vai desenvolver uma ideia muito interessante a respeito disso. Por que a gente esquece? Porque é certo, quando a gente entra nesse corpo, as nossas combinações, elas ficam esquecidas, mas não completamente, elas ficam amortecidas. Qual é a finalidade desse esquecimento do passado? Para que a gente possa recomeçar de coração aberto. Porque se nós tivéssemos todas as memórias passadas, nós teríamos muita dificuldade de nos entregar, porque o medo iria nos dominar. O medo de falhar, o medo de repetir, né? Então, como é que isso fica com a gente na nossa paisagem emocional e espiritual? Fica em forma de flashes. Então, quando a gente se depara com uma situação que lembra situações anteriores, nós temos uma determinada reação afetiva. Às vezes fechamento, às vezes grande expansão. Então, quando a gente se lembra do nosso propósito, a gente tem uma sensação de saciedade espiritual. São aqueles momentos em que você está fazendo algo que você se sente completamente presente naquilo. Quando a gente se sente presente fazendo algo, nesse momento a gente experimenta fluxo com o mundo espiritual. É como se ligasse a tomada. Nesse momento a gente se sente completamente energizado, intuído, inspirado. E nesse momento a gente não quer estar em outro lugar nem fazendo outra coisa. Eu me sinto pleno nisso que eu estou fazendo. Esses momentos a filosofia chamou de momentos sagrados. O que é uma coisa sagrada? Uma coisa sagrada é aquela a qual eu estou de tal modo conectado com ela, comigo, que eu e aquilo que eu estou realizando é uma coisa só. Eu e aquilo que eu realizo e a espiritualidade maior. Então, eu estou conectado com o meu propósito. É como se eu tivesse entendido. É isso que eu vim fazer. Não importa o que é, viu, gente? Pode ser uma coisa simples como cuidar de plantas, que não é tão simples. Cuidar de plantas, cuidar de um bebê, cuidar de um lar,
escrever, pintar, ler, seja lá o que for. Se aquilo te traz presença, isso é sinal que você está conectado com o seu propósito. Existe uma grande diferença de presença e de você estar anestesiado. Por exemplo, se você estiver jogando conexão é quando eu me sinto presente, e essa conexão traz conexão comigo, com os outros e com Deus. Isso é diferente de eu estar fazendo alguma coisa completamente absorvido e esquecido do restante. O que eu estou falando é de conexão. Então, o que acontece na nossa sociedade contemporânea? Algo que vem de um tempo para cá, e eu acho que isso tem conexão com esse aumento grande de desvalorização da vida, de dessacralização da vida. É como se a vida perdesse seu valor sagrado. Tudo está banal, né? Então, o que a Joana vai dizer lá nesse capítulo 22? Que nós estamos vivendo a sociedade do descarte. Então, tudo tem um valor tão curto, tão rápido, que você mal experimenta, já perdeu o valor. E isso vai servindo para todas as coisas que a gente tem vivido. Então, a gente tem relacionamentos afetivos assim, relacionamentos de trabalho assim, relacionamentos em família assim, em que a gente vai vivendo essas relações, entendendo que todas elas têm que ter o caráter de me alimentar durante o tempo que eu preciso. Se eu não estiver precisando mais, eu me afasto e começo uma outra coisa. Me afasto, começo alguma outra coisa. Então, eu vou descartando pessoas, circunstâncias, espaços, e vou tendo uma relação com essas coisas de pouco compromisso, de pouca responsabilidade com as consequências disso. É uma avidez de novidade, um desespero pelo novo. Vivemos a euforia do novo. E dentro desse critério da euforia do novo, sabe o que vai acontecendo? Parece que uma coisa só tem valor quando é útil. Então, todo aquele que não tem nenhuma utilidade está fora de pertencer. Lembra que eu falei que a nossa necessidade de pertencimento é uma das básicas que a gente tem? Uma das mais básicas? Então, uma sociedade em que coloca como critério que você só pode pertencer se você for útil, toda vez que você se sentir com pouca utilidade ou nenhuma, é melhor não estar vivo. Então, envelhecer é ficar inútil. Adoecer, ficar inútil. Quem não trabalha, inútil. Quem não produz, inútil. Se você tem deficiência mental, é inútil. Se você é um paciente terminal, inútil. Se você está em coma, inútil também. Se você não consegue se relacionar, inútil. Se você não traz dinheiro para casa, inútil. E assim vai. Se o critério da utilidade, se só está inserido aquele que é útil, tudo o mais que não tem caráter de utilidade, perde totalmente seu valor. Então, o que a Joana vai lembrar para a gente? Toda forma de vida vale a pena, porque a perspectiva é a perspectiva evolutiva, não é o caráter de utilidade. Não quer dizer que a utilidade não é importante. Cuidado para a gente não ser excludente. O problema é quando só o critério de utilidade é o que vai valer. Esse é que é o problema. Então, se uma pessoa ela estava trabalhando e indo bem no seu trabalho, e em algum momento ela não consegue mais render daquele mesmo jeito, daquela mesma maneira, ela é descartada e substituída por uma jovem. Então, a gente vai tendo uma maneira de se relacionar, achando isso tão normal, tão banal, que a gente vai levando isso para o nosso corpo também. Queremos um corpo útil, um corpo vigoroso, um corpo que tem critério rígido e que não combina com a nossa possibilidade biológica, que é do envelhecimento. É preciso que o corpo envelheça para que a alma possa se dirigir para coisas mais profundas que dizem respeito à vida espiritual, não é?
Se nós tivermos aos 60 anos a mesma vitalidade dos 20, nós teríamos aos 60 anos os mesmos interesses dos 20 anos. E é por isso que a gente fica compulsivo, porque nós queremos a eternidade do prazer. A gente quer que tudo permaneça. E queremos que tudo permaneça de uma maneira muito intensa, como se viver só pudesse valer a pena se fosse dessa maneira. Então, nós vamos criando adoecimentos, por exemplo, a hiperatividade que virou um adoecimento. Por que a gente fica hiperativo? Porque nós estamos com excesso de estímulos. E temos uma sensação de que é possível a gente atender a todos os estímulos. Aquele que não atende a todos os estímulos, inútil. Tem que saber dominar todas as tecnologias. Tem que poder atender a todos os programas, a todas as festas, a todas as coisas. Tem que consumir vida. E aí a gente vive a sociedade do consumo. Nós viramos consumidores. A gente compra mais coisas do que pode usar. A gente compra tempo e cada vez estamos com menos tempo. Então, nós estamos consumindo tudo que a gente pode. A gente consome o nosso corpo, consumimos relações e passamos a entender que a vida é um grande supermercado, como se a vida estivesse toda nas prateleiras, basta a gente consumir. Então, aquele que não consegue alcançar as coisas da vida, consumir as coisas da vida, ele entende que ele é que é incompetente. Ele é que é inútil, porque ele não consegue atender essas expectativas. Consequência número 1, os nossos jovens estão com medo da vida adulta. Estão retardando o máximo que podem a vida adulta. Porque ser adulto é muito difícil. Porque ser adulto significa ter que corresponder a todas essas demandas com excelência, rapidamente, eficazmente. Tudo que não for rápido perde a qualidade. Porque nós valorizamos as coisas rápidas. Queremos que a vida aconteça num clique. Então, esse modo de viver que nós estamos compartilhando, ele é completamente contrário à nossa natureza. Porque a nossa alma precisa de tempo para sentir, precisa de tempo para amadurecer, precisa de tempo para transformar. Tudo aquilo que é consumido na rapidez, a gente come de vez, né? Então, a nossa agricultura ela está assim. Os nossos alimentos estão atendendo a essa demanda do tempo. Nós estamos nos alimentando com alimentos que estão todos produzidos dessa forma. Frangos, não é? Pintinhos que amadurecem para frango num tempo que não é o tempo da natureza. As frutas, os legumes. Nós estamos fazendo tudo tão rápido e não sabemos para onde nós estamos correndo. Para que tanta pressa de viver? Aonde nós queremos chegar com essa pressa? Só que essa pressa de viver engoliu a sacralidade da vida. Porque as coisas sagradas precisam de tempo de manifestação. Vocês já viram quanto tempo dura um pôr do sol? Quanto tempo dura o nascer do sol? Para a gente se conectar com a grandeza da natureza, eu preciso de tempo. Eu preciso me demorar diante daquilo. Se você tem uma tristeza, um luto, as pessoas têm pressa que você saia do luto. Não dá tempo de a gente sentir nem a tristeza. Como é que a gente vai passar pelas 5 fases da Kubler-Ross num tempo acelerado, né? Então, nós precisamos de tempo para as emoções. Então, a gente corre com a ilusão de que correndo a gente vai ter mais tempo e cada vez mais a gente tem menos tempo. E temos como consequência uma vida que está toda sob controle. Nada pode sair do controle. Então, nós não suportamos frustração nenhuma, porque nós fazemos tanto esforço para a vida dar certo. E aí, olha o que vai acontecendo. As crianças na sala de aula, elas pequenininhas, já são vistas como futuro mão de obra. Tem que estudar em escolas trilíngues, porque no futuro eu preciso de uma mão de obra trilíngue. E ela não tem nem tempo de brincar na sua infância. Quando a gente vai trabalhar, procuramos trabalhos que vão dar para nós segurança, quando, na verdade, o trabalho deveria ser um meio de transformação moral. Quando, na verdade, o trabalho deveria ser o lugar onde há realização pessoal.
E às vezes nós casamos buscando segurança com medo da solidão, quando na verdade o casamento deveria ser um exercício do amor. Então nós estamos invertendo as finalidades. Todas as finalidades estão convergindo para o consumo. Então o que a Joana nos alerta é: precisamos retomar a essência das nossas vidas. Para que trabalhar? Para que casar? Para que ter filhos? Para que estudar? Para que conviver? E se a gente, diante dessas perguntas, tiver respostas materiais, elas não vão saciar a sede das nossas almas, porque todas elas vão atender ao critério da utilidade. Então a gente precisa retomar a essência da encarnação. Qual é a finalidade da encarnação de um espírito, não é? Aqui na Terra. Esse aqui é um dos vários mundos que a gente já percorreu. Estamos nos dirigindo para um mundo de regeneração. O que é que nós viemos fazer aqui? O que nós estamos fazendo juntos? Que mundo estamos criando para nós, para os nossos filhos? Então, a consequência número 1, os jovens estão com medo de ir para a vida adulta, estão com freio de mão, estão querendo viver a eterna juventude debaixo das asas de seus pais. E nós, os pais, estamos perdidos, porque isso é completamente diferente da nossa adolescência, em que a gente tinha loucura de viver a vida adulta, porque a vida adulta representava liberdade. Mas para os nossos jovens, não. A liberdade no quarto já está dando conta. Mas eles também não estão felizes, porque é uma adolescência no controle, não é uma adolescência baseada na felicidade. Não é? Estamos nos protegendo da vida ainda, não vivendo a vida plena. Então, como é que a gente pode sair desse labirinto que a gente chegou, dessa sociedade do consumo, do descarte? A gente precisa revisitar a sacralidade da vida. É aí que entra, então, a parte religiosa da vida. Porque a gente pode ter uma consciência religiosa imatura, que é a gente entender a religião como aquela que vai nos salvar. Entender que Deus é aquele Pai substitutivo. Esperar que Deus nos retire das adversidades da vida. Como se Deus devesse me tirar todas as experiências difíceis e só pudesse me deixar no play. Isso seria completamente contrário à ideia, porque Deus criou vida para que a gente pudesse viver, não para nos retirar dela. Se a vida está nesse estágio evolutivo, né, que nós nos encontramos, nós vamos encontrar a solução vivendo esse estágio evolutivo. A solução não vem de fora, vem da nossa luta com as adversidades mesmas. Então, uma consciência religiosa imatura é entender a religião como sendo aquela que me retira, que me afasta da adversidade. E uma consciência religiosa madura seria aquela que, entendendo que eu sou filho de Deus, conectado com essa divindade, né? Com esse universo maravilhoso, com esse nosso Criador, com o nosso Pai maior, conectado com Ele, porque eu sou centelha divina, com essa força eu vou atravessar as adversidades da vida. E é nessa adversidade que o meu amadurecimento vai se dar. É muito simples a gente entender isso quando a gente pensa numa criança andando de bicicleta. Para ela ter destreza com a bicicleta, ela vai ralar o joelhinho muitas vezes, vai vir com o pezinho sangrando muitas vezes para casa. E a gente continua oferecendo a bicicleta para ela continuar caminhando. É assim que se dá o processo evolutivo nosso também. Num atrito com as adversidades, a nossa alma vai ganhando profundidade. E nessa profundidade vai ganhando recursos de transformação. Tem uma coisa importante que acontece quando a gente está enfrentando uma adversidade. Nós temos proteção espiritual junto. Então, quando a gente abre mão de experimentar uma adversidade, a gente também está abrindo mão dessa proteção espiritual. Não é que que vai nos faltar a proteção. É porque é naquela conexão que a gente vai receber, vai ter sintonia suficiente para atravessar aquele período. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa desenvolver essa consciência religiosa madura, que é devolver o caráter sagrado da existência.
Porque a vida que recebemos é uma vida sagrada. Não é tão simples reencarnar. Reencarnar não é igual alguma coisa que está na prateleira do supermercado, que eu estou a fim de reencarnar agora, e saco uma reencarnação para mim. Reencarnação é um trabalho inteira, que significa uma elaboração de longo prazo, magnética, de muitos acordos, que vai entrar nossas condições para a gente conseguir reencarnar. Porque nós precisamos da experiência corpórea para poder desenvolver faces da nossa alma que desencarnados a gente não conseguiria. Uma coisa característica da vida material é o limite. Aqui na vida material a gente aprende limite de tempo, a gente aprende limite do corpo, aqui a gente aprende limite de bens. E aí é muito interessante, no Livro dos Espíritos, no item do necessário e do supérfluo, os Espíritos dizem que a gente cria necessidades que não são reais. Por isso que a gente não sabe a diferença entre necessário e supérfluo. O que realmente é necessário para mim? Nós achamos que é necessário o que dizem que é necessário para mim. E às vezes a gente vive uma vida desenfreada, desesperada materialmente, porque eu disse sim ao que é necessário para o entorno. Porque eu tenho tanta vontade de pertencer, que eu entendo que para pertencer, só se eu conseguir estabelecer uma relação aqui, de dizer sim a tudo que esse meu entorno diz que é necessário para mim. Então, eu preciso fazer o caminho de volta para casa, que é esse interior, e poder perguntar para mim o que realmente é necessário para o meu desenvolvimento moral. Esse é o critério. Então, cada vez que eu vou me dirigindo para o consumo, eu preciso perguntar o que nesse consumo é realmente necessário para mim. E isso vai influenciar nas nossas relações familiares, porque desesperado por consumir vida, não só de consumir bens materiais, mas de consumir oportunidades. Já viram como a gente é desesperado por oportunidade? Parece que se eu disser não para alguma oportunidade, eu vou ficar totalmente alijado do meu grupo, né? Então, quando eu estou assim, desesperado pelo consumo, como é que eu vou ter tempo de estar junto com os meus? Não consigo tempo. Eu fico querendo que os filhos saiam logo, se desenvolvam logo, cresçam logo. E não é assim, né, que se dá o nosso desenvolvimento. Cada filho tem um tempo de amadurecimento. Então, o que isso tem a ver com suicídio? Tudo a ver. Eu não estou dizendo que é a única causa, mas é uma causa forte. Uma causa forte por quê? Se a gente entende, se a gente, quanto jovem, entende que para eu poder pertencer à vida adulta, para eu poder dar certo na vida adulta, eu tenho que cumprir determinados parâmetros, e eu me sinto aquém desses parâmetros, eu perco a vontade de viver. Então, a vida vira fardo, peso. E aí, o prazer que eu teria, se eu me dirigisse para o crescimento, eu trago toda essa energia do prazer para as coisas curtas. Então, eu quero prazer agora, nesse momento, é o prazer do imediato. Então, eu fico apegado e aprisionado no prazer do imediato. Aí, gente, temos poucas soluções. Aí a gente vai buscar anestesias. Então, as anestesias, que são as adições, né, como álcool, drogas, comida e tudo mais desse porte, vão substituir a nutrição que deveria ser de ordem espiritual. Nutrição espiritual acontece nos relacionamentos. Nutrição espiritual acontece quando eu consigo me conectar com o meu propósito de vida. Nutrição espiritual acontece quando eu estou fazendo o trabalho do bem, quando eu olho para a necessidade do outro, e na relação com o outro, eu me encontro comigo mesmo. Isso é nutrição espiritual. Quando eu consigo olhar nos olhos do meu companheiro, da minha companheira de trabalho, para o meu irmão, quando consigo olhar nos olhos do meu pai e da minha mãe, e nesse olhar eu consigo sentir o fluxo do amor de Deus. Eu me vejo nos olhos do outro, eu sinto a dor do outro, sinto a vida que pulsa no outro. São exemplos de nutrição espiritual. Isso só acontece quando a gente tem tempo, porque correndo é impossível sentir.
Eu já contei em outras palestras, vou contar aqui de novo, que eu acho interessante isso. Existe um pedagogo francês, Daniel Pennac, que ele se dedicou a estudar por que as crianças perdem o prazer de ler. Porque elas ficam ávidas para aprender a ler. Eu me lembro que quando eu era criança, eu ficava atrás dos meus irmãos para poderem ler revistinhas em quadrinho para mim. E eu me sentia assim, eu estou doida para aprender a ler, porque aí eu vou poder ler quando eu quiser. Eu queria ser livre para ler quando eu quisesse. Porque a leitura dá liberdade. É sensacional isso, né? Leva a gente para um país mais amplo. O Daniel Pennac reparou que as crianças, depois que aprendiam a ler, depois de alguns anos, elas não tinham mais vontade de ler, ficavam preguiçosas para ler. O que aconteceu com a espontaneidade que as crianças tinham para ler? Ele então percebeu uma coisa interessante, que quando a criança está aprendendo a ler, ela pede para o adulto ler, o adulto senta do lado, o adulto coloca a criança no colo, e a criança, junto com o aprendizado cognitivo, ela tem o aprendizado afetivo, ela tem a nutrição espiritual. Então, aquele momento é sagrado, é o tempo em que o adulto para de fazer coisas e ela está ali inteira para aquela criança. Então, a criança sente o cheiro do adulto, sente o calor do adulto, sente o afeto do adulto, sente-se filho, sobrinho, não é? Aquele laço do pertencimento fortalece. Então, ler é um prazer. E ele quer fazer igual aquele adulto faz, quer ler daquele jeito também, a entonação. Quem já teve experiência com criança ouvindo história, se a gente muda um pouquinho, ela corrige a gente. Então, quando a criança vem escutar a história, ela não vem escutar o enredo da história, ela vem sentir você, ela vem se nutrir de você. Por isso que ela diz, não, o Chapeuzinho Vermelho não falou isso para a vovó, não, e tal. Então, a gente pensa, mas se ela sabe a história toda, o que ela vem buscar aqui? A nutrição. O que o Daniel Pennac entendeu? Que quando a criança aprende a ler, a gente diz para ela assim, agora você já sabe ler, você já pode ler sozinha. Então, esse autor descobriu o seguinte, que a gente aprende por volta dos 6 a 7 anos que a autonomia prescinde do afeto, não estão juntos. Isso é uma tristeza. Isso é uma perda que a gente tem muito grande. Por que que autonomia significa falta de afeto? Então, o Daniel sugere que os pais façam o seguinte, senta aqui no meu colo, meu filho, senta aqui do meu lado e leia para mim, porque você já sabe ler. Essa coisa linda, essa sugestão linda, ele está dizendo o quê? Eu valorizo a autonomia e digo que autonomia e afeto andam juntos. É assim que a gente transforma a autonomia em autossuficiência. E aí eu vou me recorrer agora à questão 943 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta sobre as motivações do suicídio, se o suicídio seria uma escolha voluntária. E aí os Espíritos respondem que o que acontece é que temos ociosidade, saciedade e falta de fé. Eu queria me ater à questão da falta de fé, que a gente pode ver a falta de fé em 3 dimensões. Falta de fé na gente mesmo, falta de fé no outro, falta de fé em Deus. Para a gente conquistar fé em Deus, precisamos passar pela fé no outro, pela fé em si. São círculos concêntricos, um dentro do outro, e que se interrelacionam e se comunicam entre si. Quando um dos círculos falhar, os outros também começam a dar defeito. Então, quando começam a entender que a autonomia não está junto de afeto, ou seja, você já é capaz de fazer, faça sozinho, ou seja, eu não vou estar junto de você, o que acontece com aquele que vai? Tem vontade de ir ou de ficar? Começa a sabotar as suas possibilidades de ir. Ou vai de uma maneira individualista. Então, o que vai acontecendo comigo quando vou percebendo que saber fazer implica em não mais sentir? Eu vou anestesiando as minhas fomes, as minhas sedes de afeto. É nesse momento que o álcool tem um bom lugar, que o cigarro tem um bom lugar, que a maconha tem um bom lugar, que um monte de coisa tem um bom lugar. Vai tendo anestesias, vai substituindo as minhas faltas,
as minhas faltas de nutrição espiritual, de nutrição afetiva. Então, o que é importante nesse momento? A gente que está nesse caminho desenfreado da falta de tempo, resgatar o tempo dos relacionamentos. Então, uma das vacinas para o suicídio seria a gente retomar o tempo dos contatos afetivos. Mas eu não quero com isso deixar ninguém culpado. Nós não somos culpados. Nós somos distraídos da finalidade da existência. Nós estamos adormecidos, desesperados para dar conta da vida material. E estamos cada vez mais achando que está faltando alguma coisa. Toda uma geração que está centrada na falta. Está sempre faltando alguma coisa para a gente ir para o mundo. Parece que está faltando aquele curso, aquela capacitação. A gente nunca se sente capaz. Está sempre faltando um laço afetivo, está sempre faltando isso, está faltando um filho, está faltando um casamento, está faltando um emprego, está faltando um curso, está faltando um título, como se nós nunca tivéssemos valor como nós estamos agora. Então, vai ser sempre algo que está para além. É importante a falta, porque a falta nos move, tanto é que os espíritos acentuam a saciedade como um dos itens promovedores do suicídio. Sim. A pessoa totalmente saciada, aquela que nada falta, não tem para onde se mover. Mas eu estou me referindo àquele que é viciado na falta. Então, a gente precisa retirar o olhar dessa falta e entender: como eu sou, está ótimo, mas eu posso ficar melhor ainda se eu me dedicar, se eu me colocar, se eu me lançar. Mas eu preciso me lançar exatamente assim como eu sou, como eu estou. Então, nesse item da fé em si mesmo, quando falta fé em si mesmo, eu então vou para a solidão. Solidão é quando eu não consigo gostar da minha companhia. Quando me falta fé no outro, eu vou para o isolamento. Eu não confio que eu sou suficiente para me relacionar com o outro e não confio que o outro possa ser suficiente para se relacionar comigo. Foi o exemplo que eu dei do aprender a ler, né? E quando falta fé em Deus, eu me sinto completamente órfão. E nessa orfandade, eu começo a achar que eu só posso contar comigo mesmo. É então o crescimento do individualismo. Então, eu tenho que buscar tudo que seja melhor para mim primeiro, e aí recrudesce o egoísmo, não é? Porque a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Então, no individualismo, eu tenho que me dar bem, não é? Eu tenho que pegar o meu pedaço, a minha parte. Eu esqueço que sou irmão da humanidade inteira. Então, a fé é o caminho. Mas para a gente construir essa fé, tem que entender essas 3 dimensões dela. Fé em mim, fé no outro, fé em Deus. Então, quando os espíritos levantam a falta de fé como uma das motivações do suicídio, eu acredito que esse é o caminho de cura da gente. A gente precisa resgatar a fé na gente, no outro, em Deus, através desse tempo sagrado da convivência. Então, nós precisamos instaurar tempos de convivência, tempos de sentir, reviver, sentir pôr de sol, poder ter um tempo para poder sentir, inclusive, as suas tristezas, se for necessário. Poder ter tempo de sentir as suas alegrias. Poder ter tempo de estarmos juntos aqui. Senão a gente vai virar também consumidores da religião espírita, não é? Eu faço maratona no centro espírita. Então, não significa que sendo espírita nos salva, de jeito algum, porque nós podemos estar nos nossos centros espíritas com a mesma maneira de pensar. Também acelerados, com pouco tempo de estar junto com os outros, com meu irmão da reunião mediúnica, que ele não está bem hoje. Há centros espíritas que os médiuns têm medo de estar obsediados, como se não estivessem, como se não fosse uma possibilidade, não é? A comunicação de encarnados com desencarnados é 24 horas. A possibilidade da gente estar obsediado é grande, faz parte. Nós somos vulneráveis ainda. Nós somos recém-saídos de muitas trevas interiores. Nós temos muitos registros negativos a nosso respeito ainda. Nós acreditamos muito mais nos nossos defeitos do que nas nossas qualidades.
Porque como elas ainda são incipientes, nós achamos que elas são falsas, porque elas não têm permanência. Só que as nossas qualidades, elas são temporárias. Elas às vezes se manifestam, às vezes não, porque nós estamos no exercício delas. Então, se a gente quiser que as nossas qualidades sejam permanentes, nós precisamos ter calma, tempo para isso. Então, nós às vezes teremos que ter compaixão conosco, porque nós não conseguimos ser coerentes. Uma vez a gente vai dizer uma coisa e no outro momento nós vamos dizer e às vezes nos comportar totalmente contrário. É preciso paciência. É assim que nós somos ainda, contraditórios, paradoxais. Nós estamos no exercício de tornar isso cada vez mais consistente, mas nós não somos consistentes ainda. E porque nós não somos consistentes, nós precisamos olhar para os outros também com a mesma compaixão. Isso é fé no outro. Fé no outro não quer dizer que eu só confio quando ele é bacana. Fé no outro é acreditar que ele pode, é confiar, que ele pode deslizar e se reerguer. Isso é que é fé no outro. Porque confiar no outro quando ele é bacana comigo, isso não é confiar, isso é constatar. Confiar é quando, mesmo no deslize, eu confio que ele pode se recuperar. Porque nenhum de nós é irremediavelmente mal, negativo, perdido. Para Deus não tem nenhum filho perdido. Todos nós nos dirigimos para a perfeição. É só uma questão de tempo. Mas nós precisamos trabalhar internamente e externamente para que a gente não se demore demais no sono profundo que a gente muitas vezes cai. E por que a gente vai para esse sono profundo? Porque nós somos crianças espirituais. Às vezes a gente espera que magicamente a nossa vida vai mudar. Há espíritas que acham que o mundo de regeneração vai acontecer a despeito dele. Ou seja, ele só vai como se fosse passar uma barca, e nessa barca vão entrar os bacanas que vão ser levados para o mundo de regeneração. Não é assim que a transformação acontece. A transformação de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração se dá através de nós. É a nossa transformação moral que faz com que, magneticamente, a gente passe a pertencer a um lugar que tem a mesma qualidade de vibração. Então, se em algum momento do pensamento a gente acha que os feiosos vão ficar e os bonitos irão, nós não estamos entendendo nada sobre a lei do progresso. Porque no Livro dos Espíritos é muito clara como é que se dá o exercício da lei do progresso. Os mais adiantados dão as mãos para aqueles que estão retardatários. Porque é uma relação de amor. Deus nos criou com tecido do amor. Então não faz nenhum sentido a gente progredir sem auxiliar com o progresso alheio, porque nós também estamos sendo auxiliados por espíritos mais amadurecidos do que nós, para que a gente possa dar um salto. Então isso acontece no nível pequenininho. Eu lá na minha família, nós estamos num grupo de espíritos que estamos nos auxiliando mutuamente para que todos possam progredir no seu tempo e da sua maneira. Mas nós estamos também colaborando para que o nosso país possa progredir. E estamos também colaborando para que a humanidade possa progredir. Então a gente tem que ir mudando maneiras de viver. Sair desse paradigma da só serve se for útil, sair do paradigma de que o que não é útil deve ser descartado, né? E começar a entender, não, toda vida é sagrada, toda vida é importante, assim como é. Nós somos as pessoas certas, estamos no lugar certo. Não está nada faltando, é para a gente agir e agora, nesse momento. Não há nada faltando para você só começar quando você for ótimo e maravilhoso, porque o ótimo é inimigo do bom. Deus não espera pessoas perfeitas para agir, mas espera de nós que possamos nos dirigir para a perfeição, para que a gente possa sair desse sofrimento que tanto nos aprisiona, né? Deus nos criou para o melhor. E olha, gente, que coisa paradoxal. Uma pessoa, quando está nessa trilha do suicídio, inacreditavelmente ela espera que algo seja melhor.
porque ela não está aguentando o que está acontecendo nesse momento. Então, até nesses que escolhem um caminho tão complicado, também esperam que haja algum alívio, também esperam que algo melhor possa acontecer. Então, nós precisamos começar a sacralizar a nossa vida, tornar o nosso tempo sagrado. E na medida em que a gente começa a entender que a vida é sagrada tal como ela é, nem mais, nem menos, a gente começa a fazer um exercício que é de começar a concordar com a nossa vida como ela é. Começar a dizer para a gente que a nossa vida é bonita como ela é, que eu sou bonito tal como é, que o outro é bonito tal como é. Isso não é uma visão poliana, é o exercício de aceitação que a gente precisa fazer para que a gente possa caminhar. Porque enquanto a gente não diz sim para a nossa vida, a gente se recusa internamente a caminhar. É como se eu só pudesse ir para frente quando tudo tivesse arrumado, quando tudo tivesse perfeito. Vou dar uma notícia para vocês, nunca fica arrumada a vida da gente. Quando a gente arruma a cozinha, a sala está desarrumada. Quando a gente arruma a sala, o quarto está desarrumado. Quando arruma o quarto, a área de serviço está desarrumada. Assim é a vida aqui na Terra. Nós somos arrumadores do ser. Estaremos sempre arrumando, estaremos sempre dando rumos para o ser que nós somos. Então, a vida nunca vai ficar arrumada. Então, para de achar que viver é esperar um dia que a vida vai ficar toda bonitinha. Não existe família bonitinha e arrumada. A vida e a família de todos nós é desarrumada. A minha, a sua, a de todos nós. Nós estamos num processo mútuo de poder compartilhar como é que cada um está arrumando, sabendo que nunca fica plenamente arrumada. Então, o que é que a gente vai modificar no nosso dia a dia, na nossa família? Nós precisamos arrumar juntos. Não é cada um por si e Deus por todos. É nós juntos e Deus por todos, com certeza. Se for cada um por si, não faria sentido a gente nascer numa família. Nós nascemos numa família porque precisamos, mais do que possamos imaginar, de nutrição espiritual. A nutrição do corpo é fácil da gente ver, mas a nutrição da alma não. É preciso paciência, é preciso compaixão, é preciso presença, é preciso perguntar o que é necessário, de verdade o que é necessário para mim. Eu tive uma experiência interessante quando meu filho desencarnou. Eu não tinha percebido como ele era simples na sua maneira de viver. Ele tinha uma cor de cada calça, por exemplo, mas ele não tinha duas, nem 2 sapatos, nem 2 isso ou 2 aquilo. E eu fiquei pensando, meu Deus, se eu desencarnasse hoje, eu ia dar muito trabalho, porque eu tenho 2 disso, 3 daquilo, 4 daquilo, 5 daquilo outro. Quantas coisas eu achei que era necessário. E eu fiquei pensando, não sei nem com quem ele aprendeu isso, porque eu estou exatamente o contrário. Então, aquele que consegue viver a sua vida, dizem os espíritos, sobriamente. Qual é o caráter do sóbrio, né? Cada um vai ter que encontrar qual é o caráter do seu sóbrio. Mas se a gente só tem 2 pés, quantos pares de sapato a gente precisa? Não é verdade? Se a gente só tem um ombro de cá e um ombro de cá, quantas bolsas a gente precisa? Eu estou dando um exemplo simples aqui de roupas e sapatos. Mas imagine quantas coisas a gente diz para a gente que precisa ter para ficar bem. Incrível que quando a gente compra, na hora a gente fica feliz. Passa 30 minutos, toda a felicidade passa. Então, eu queria aqui diferenciar. Felicidade não é a mesma coisa que satisfação. Isso é satisfação. Se você dá conta de uma lista de tarefas, isso não é felicidade, isso é satisfação. Se você consegue comprar tudo que estava faltando de comida para sua casa, isso é satisfação, não é felicidade. Felicidade diz respeito às questões espirituais. Por isso que a felicidade não é desse mundo, é uma felicidade relativa. Porque nós temos tantas complicações na área afetiva que é difícil para a gente se conectar com a felicidade e ficarmos nela e nos nutrirmos dela. Então a gente precisa de exercício para isso, prática. Assim como andar de bicicleta, a gente tem que exercitar a fé. Fé em mim não é só confiar em mim quando eu faço coisas ótimas, isso é fácil. Difícil é eu confiar em mim quando eu deslizo,
confiar que eu sou capaz de recomeçar e não escolher a desistência, porque eu não tenho jeito. Todos nós temos jeito, sim. Diante de Deus, todos nós estamos fadados à felicidade. Nós sempre temos jeito. O meu familiar tem jeito, o meu vizinho tem jeito, todos nós temos jeito. Porque o critério de Deus não é a utilidade. O critério de Deus é a educação amorosa. Então, nós estamos num processo de desenvolvimento, precisamos ter compaixão por mim, pelo outro, para eu poder entender que vale sempre a pena a gente estar vivo. Sempre vale. Não importa se o nosso corpo está com deficiências, faz parte a deficiência corporal. A despeito dos nossos padrões de beleza, que não são nada reais, o nosso corpo, ele tem condições de atravessar uma existência, pelo menos pelo tempo suficiente que cada um precisa para amadurecer, né? O nosso corpo faz todas as tentativas possíveis para poder oferecer para o nosso espírito condições de amadurecimento. Você precisa cuidar dele, mas não é ficar apegado ao externo do seu corpo, é ficar no essencial do seu corpo. O que o meu corpo precisa para dar condições do meu espírito amadurecer? E é por isso que eu gosto muito da oração do Pai Nosso, né? Quando a gente diz assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele está dizendo assim: sacraliza o nome de Deus, do seu Pai, né? Venha a nós o vosso reino, que eu possa estar conectado com o reino de Deus, e seja feita a tua vontade. Quando a gente de coração aceita, seja feita a tua vontade, é quando a gente aceita o caráter de mistério que toda a existência humana tem. E para poder terminar o nosso encontro, eu separei para vocês um curta-metragem de 7 minutos, que ganhou o prêmio, que fala sobre a transitoriedade da vida, esse ir e vir que a nossa vida tem. Então, eu vou pedir para o pessoal da técnica para poder passar.
A gente tem uns filhos para que eles possam ir para o mundo. E nós somos responsáveis por incentivá-los nesse caminho, mas jamais perder a conexão do afeto. Porque a vida é sagrada tal como ela é. Não precisamos de nada mais para a gente ser feliz agora. Muito obrigada, amigos.